A pergunta é: você ama a Deus? Lógico que a sua resposta vai ser: sim, eu amo a Deus. A pergunta é: você tem fé em Deus? Lógico que a sua resposta vai ser: sim, tenho fé em Deus. A pergunta é: você está em Deus? Lógico que a sua resposta vai ser: claro, eu sou de Deus. Estou em Deus. Mas quando a gente examina o princípio da verdade de Deus, que é a sua palavra, a gente vai ver que aquilo que a gente crê, acredita, afirma e entende, não procede com aquilo que Deus revela. Todo mundo é filho de Deus. Aí todo mundo vai dizer: o importante é ser bom, ter fé para viver para Deus. Todo mundo acredita nisso. Não, a pessoa foi uma pessoa boa, vivia na religião, morreu, foi para o céu. As pessoas acreditam nisso. Não, o importante é ajudar o próximo, fazer o bem. E aí a pessoa é de Deus. As pessoas acreditam nisso. Agora, será que é isso que a palavra de Deus nos revela? Será que esse é o princípio que Deus mostra para nós? É isso que nós precisamos buscar compreender. Nós precisamos usar o senso crítico, trabalhar o raciocínio, a inteligência que Deus nos deu. Buscar o conhecimento das coisas dentro da fonte, no princípio das coisas. Se uma pessoa chega para você e diz assim: isso aqui é água mineral, direto da fonte de tal e tal e tal. Você vai, só porque você está vendo que tem a aparência de água, aí você vai dizer: é água. Aí você, mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é água, isso é álcool. Quando eu vou analisar, pegar o princípio daqui, vou analisar o conteúdo dele, aí é que eu vou entender que não é água, é álcool. Mas se eu ver assim, direto com os olhos, sem ser prudente, e dizer: é água, aí eu vou pensar que é água, e não é água. Estou dando um exemplozinho simples aqui para a gente entender como é que nós temos que ser prudentes para buscar conhecer as coisas de Deus, dentro do princípio que nos leva a ter o conhecimento de Deus, que é a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O instrumento que a ciência usa para comprovar o que é verdade ou mentira é o experimento. Na ciência, você só pode comprovar o que é verdade ou mentira com o experimento. O instrumento teológico para conhecer a verdade de Deus, para saber o que é verdade de Deus e o que é mentira do diabo, nós só vamos conhecer pela palavra. Amém? A palavra que é o instrumento que precisamos usar, a lupa de Deus, o telescópio de Deus, para a gente conhecer aquilo que não se vê aos olhos nus, que a palavra nos revela. A palavra de Deus. Então, por isso que é preciso não ler ela de uma forma mecânica, formal, nos momentos religiosos. Mas é preciso estudá-la, analisar, examiná-la. Deixa eu examinar aqui. Alguém disse a mim que não existe inferno nem juízo eterno. Então, calma, eu não vou acreditar logo, eu vou examinar. Porque essa verdade só se conhece pela palavra. Não é nenhuma teologia, nenhuma doutrina de religião que nos traz essa verdade.
Eu tenho que buscar conhecer essa verdade em relação ao inferno pelo princípio da onde eu vou ter o conhecimento, que é da palavra de Deus. Ninguém tem o conhecimento sobre esse assunto se não for aqui na palavra. Eu não vou me deter na crença, nos dogmas, nos princípios e valores pregados pela religião. Eu vou me deter aqui, eu vou buscar aqui conhecer. Então, não existe inferno. Beleza, tudo bem. Eu vou analisar, examinar a palavra para conhecer o que a palavra me ensina, para que eu tenha o conhecimento verdadeiro desse assunto. Está entendendo? Então, é aí que entra a prudência. E quando você começa a examinar a palavra, você vai conhecer a verdade que Deus nos revela na palavra. Não vá buscar a revelação de Deus ali, aqui, acolá, por profeta, pregadores, homens que diz que Deus está usando. Toda a revelação de Deus que nós precisamos para a nossa vida de bem-aventurança, para seguir na direção que Deus nos dá, está aqui, amigo, revelado já na palavra. E a revelação principal que nos dá o conhecimento do caminho para Deus é Cristo. Então, nós precisamos conhecer as coisas espirituais pelo princípio que Deus nos dá para conhecer as verdades espirituais, que é a palavra. Tem muita gente colocando sua fé dentro dos princípios de Deus por meio dos princípios da religião. Tem muita gente querendo ensinar sobre Deus, falar de Deus, se colocando como ministro de Deus, levando o povo ao caminho para Deus, que não está na palavra, que não é principiado na palavra. Essa pregação que o mundo prega dentro das religiões, os líderes religiosos pregam, de que alguma estrutura de alvenaria do sistema religioso é casa de Deus, que o povo precisa buscar a Deus ali, vivendo em rituais de sacrifício, as cerimoniais, os flagelos, as penitências, guardando os credos, os dogmas, né, as práticas, as obrigações, a devoção, como se fosse para Deus. Isso não procede da palavra, isso não vem da palavra. Isso não tem princípio na palavra, não tem base na palavra. Você está entendendo isso? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos conhecer o que é, o que não é de Deus, e afirmar o que Deus se estabelece e o que Deus não estabelece pela palavra. Aí eu quero perguntar a você agora: todos são filhos de Deus? Aí é que a gente tem que entender o que a palavra nos ensina. Nós somos, todos seres humanos, somos filhos de Deus por criação. Porque todos nós fomos criados por Deus. Agora, filhos de Deus para a vida eterna com Ele, para estar na promessa dEle, só os que crerem em Jesus Cristo, para se tornarem filhos de Deus. Porque aqueles que não estão em Cristo estão dentro de uma condição de filhos do diabo, aonde suas vidas estão guiadas por eles, aonde o seu destino está dirigido no que ele vai. A palavra de Deus vai dizer, isso não sou eu, é a palavra, que filhos de Deus, olha que coisa interessante, João capítulo 1, é só um esclarecimentozinho simples, irmãos. Isso aqui não tem mistério não, isso aqui é só usar a inteligência, ficar atento a ouvir e analisar o que está ouvindo e de onde você está ouvindo. Você tem que ouvir pela palavra, para que o conhecimento de Deus gere no seu entendimento e ilumine sua vida, e você seja guiado pelo conhecimento de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, no primeiro capítulo do Evangelho, que segundo escreveu João, que o apóstolo João escreveu. Capítulo 1, versículo 10 e o versículo 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o seu povo,
que era a promessa prometida para esse povo, Israel. Israel não aceitou Jesus, não recebeu a Cristo como seu Messias, porque ele veio da promessa para o povo da promessa do Messias. Amém? Agora o versículo 12 vai dizer assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que no seu nome crer. Então aqui a gente tem a revelação de Deus, que todos aqueles que creram em Jesus, dentro daquela pregação do Evangelho que ele trouxe, esses são tornados filhos de Deus para a promessa da vida eterna com Deus. Você está entendendo? Não é todos que são filhos de Deus. Por natureza de criação, todos nós somos filhos de Deus. Agora, filhos de Deus para a vida eterna com Ele, alcançar a promessa com Ele, olha o que diz aqui Romanos, irmãos, sobre isso. Romanos, versículo 14, olha o que é capítulo, né? Não versículo. Romanos, vamos ver, capítulo 8 de Romanos, olha o que diz o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses, não aqueles, esses são filhos de Deus. Esses quais? Há uma distinção aí de quem é filho de Deus e quem não é. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Esses que são guiados. E para que eu seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso receber esse Espírito. Esse Espírito precisa fazer habitação em mim. E como é que o Espírito de Deus faz habitação em mim? Aí é ensino. E quem está pregando tem que ter capacidade, habilidade, manejar bem a palavra para explicar o que a palavra revela. Não é para criar sua explicação dentro da sua interpretação, dentro do seu entendimento. Nós temos que pregar a Bíblia pela Bíblia. Nós temos que saber manejar a palavra de Deus. Não é ficar preso num texto e criar uma interpretação. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Agora, quem é que são guiados pelo Espírito Santo? Aqueles onde o Espírito Santo passou a habitar, selando eles como casa, templo e morada de Deus, que é a garantia de que eu sou de Deus, irmão. É pelo Espírito Santo, a Bíblia revela isso. E quem não tem o Espírito de Cristo, versículo 9, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No capítulo 8, versículo 9 está dizendo isso. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, é quem nos sela. E isso acontece quando, irmão Hélio? Esse é o batismo, tá? É ensino em cima de ensino. Esse é o batismo que Jesus falou, aquele que crê e for batizado. Crer em Jesus não é abrir a boca e expressar da boca para fora. Eu creio. Crer em Jesus é professar com a boca, ter um entendimento, crendo pelo entendimento e se convertendo. Arrepender é voltar. É seguir a direção de Deus, voltar a Deus. Isso é o que Jesus falou em Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não está colocando a salvação dentro de dois termos. A salvação é singularmente em Cristo. O homem que crê nele é batizado. Crer em Jesus e ser batizado é crer em Jesus com o arrependimento, irmão. Para o batismo do Espírito Santo tornar você membro do corpo de Cristo, inserido no reino de Deus, guardado para a promessa como propriedade de Deus, como está escrito Efésios 1:13, Efésios 4:30. E como é que eu recebo esse Espírito Santo, irmão Wellington? Não é indo para nenhuma igreja para o padre, o pastor, o papa determinar e colocar a mão em você e você receber o Espírito Santo. Eu vou te mostrar como é que tu recebe o Espírito Santo. Vai para o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O próprio Jesus Cristo, ele vai nos ensinar isso. Nós temos que aprender com Cristo, irmão, de Cristo, tá bom? Olha aí como é que nós temos o Espírito Santo, como nós recebemos.
João capítulo 7, versículo 37 ao 39. O próprio Jesus vai estar dando essas palavras aqui. Escute o que a palavra nos revela. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber o quê? Jesus não estava oferecendo água. Cuidado, viu, irmão, com essa ideia de batismo nas águas, porque é água literal. Calma. Jesus não pregou isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber o quê? Olha qual é a água que Jesus quer dar para você beber. Para matar a tua sede e te dar paz na alma. Olha qual é a água. Vamos continuar, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Tem que ser pelas Escrituras, está vendo? O próprio Jesus pregou chamando o povo para as Escrituras. Porque as Escrituras, os profetas, toda a Bíblia testifica de Jesus. O testemunho do Pai não é de igreja, não é de grupo religioso, não é disso, daquilo ou daquilo outro. O testemunho de Deus é do Filho. A Bíblia, ela é cristocêntrica. O centro, o alvo, a direção da Bíblia é Cristo para toda a humanidade. Não é reino na terra, nem instituição religiosa alguma. Vamos lá. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirá do seu ventre. Que rio é esse que vai fluir do meu ventre? Vamos aprender com Cristo. Versículo 39. Isto disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Aleluias! Essa água que Jesus fala, que mata a nossa sede, que vai estar no nosso interior, jorrando como uma fonte de água viva, é o Espírito Santo. E nós só recebemos esse Espírito se crer em Jesus. É isso que a palavra revela. Ninguém recebe o Espírito Santo porque fez parte de uma religião, se batizou num cerimonial feito pelos homens, dentro do ritual religioso. Não. O batismo que vai inserir você no reino de Deus, como um membro da igreja de Cristo, é o batismo com o Espírito Santo, que acontece nesse momento, quando você crê em Jesus, pelo testemunho das Escrituras. Aí você é selado com esse Espírito Santo. É o batismo na morte de Cristo. Esse é o batismo que torna-nos membros do corpo de Cristo. Não fala de batismo de água. É o batismo com o Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, essa água é o Espírito Santo. Alguém pega lá o texto de João 3, né? Quando Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode nascer de novo se não nascer da água e do Espírito, né? Aí alguém ensina que a água aí é o batismo dentro de igreja feita pelos homens. A água aqui não é nenhum elemento material, físico desta vida. A água aqui que Jesus fala é a palavra, é o Espírito Santo. É os dois elementos de Deus para transformar a vida do homem pecador por meio da fé em Cristo. É a palavra e o Espírito Santo. É a palavra e o Espírito Santo. Tem que pregar a palavra e o Espírito Santo convence. E quem crê na palavra que é Jesus, recebe o Espírito Santo, que é o selo, é a garantia, que nos torna propriedade, filho de Deus, para herdar a vida eterna com Ele. Está entendendo que a Bíblia é quem nos revela a verdade? A verdade de Deus não está ali, aqui, acolá, está na palavra. Mas, irmão Wellington, meu pastor prega a palavra, mas ensina diferente, porque ele está pregando a palavra, deturpando a interpretação da palavra, falsificando a verdade de Deus. Está criando a sua interpretação inspirada por Satanás, que tira você do centro, da direção que é a palavra e do lugar que a palavra lhe leva a ir e a estar, que é Cristo. Vocês estão sendo conduzidos para outros meios, lugares. Vocês estão sendo orientados a colocar sua fé em objetos, em cultos, em rituais, em cerimoniais, em ambientes religiosos. Vocês estão sendo orientados a seguir homens, líderes religiosos. Vocês estão sendo conduzidos a viver uma vida escravizada, como se fosse uma vida consagrada e devota a Deus, dentro de instituição sobre regra, norma e fardos de obrigações que são pesados, estabelecidos pelo homem para vocês viverem. A palavra não ensina isso.
Então aprenda de Cristo, aprenda com a palavra, conheça a palavra, seja liberto. A gente fala muita coisa de Deus sem entendimento, irmão. Tem tanta gente aí falando de Deus, se fazendo profeta, homem de Deus, falando só heresia, irmão. Hoje virou moda falar de Deus. Todo mundo hoje é pregador, todo mundo hoje diz que Deus está usando ele, todo mundo hoje diz que é homem de Deus. Hoje virou moda isso, porque isso está trazendo um grande lucro para enganar aqueles que não têm conhecimento de Deus, aqueles que não dão ouvido à voz de Deus, aqueles que ignoram o conhecimento de Deus, aqueles que desprezam a palavra de Deus. Aí são alvo, negócio dos homens, na mentira de Satanás. Mas quem é prudente, examina a palavra, busca de Deus o conhecimento, não recebe tudo o que diz, vem, é de Deus, Deus está aqui, Deus está ali, tem milagre, tem cura, tem poder, tem revelação, tem visão, tem decreto, Deus está entregando. É tanta promessa de Deus nos lugares aí chamada igreja, nos cantos que o povo cria e organiza os seus eventos religiosos em nome de que Deus está ali para operar. É mentira, irmão. Deus está bem perto de tu, falando contigo agora, e tu não está dando ouvido, irmão. Tu só dá ouvido naquilo que atrai tua atenção. Aquilo que impressiona os teus olhos, tua visão óptica. Tu está buscando é satisfação, é movimento. É aquilo que os teus olhos se agradam de ver. Tu tem que estar mais atento a ouvir, mas não é qualquer coisa. Ouvir a palavra, a instrução. Então nós temos que ser prudentes, irmão. Então aí os líderes religiosos, papa, padre, ancião, apóstolo, bispo, sacerdote, seja qual for o título que eles dão nas religiões, estão aí aglomerando milhares e milhões de pessoas, levando essas pessoas a seguirem a eles, como se fosse a direção de Deus, aonde essas pessoas vão se perder. Estão perdidas e vão continuar perdidas. Nós temos que buscar o que realmente é a verdade de Deus ou não, pelo princípio da palavra, irmão. A palavra de Deus que é lâmpada e luz, para quê? Para guiar nossos caminhos, nossos passos, numa vida de fé com Deus. É a palavra. Eu não necessito de um ambiente, de um homem, para me conduzir a Deus. Deus não deixou isso. O meu guia, o meu mestre, minha luz, que ilumina a minha vida, é Jesus, aqui na palavra dele. Eu vou aprender com Cristo de Cristo. Não, você tem que cumprir o ritual cerimonial do batismo nas águas. Não. Você tem que guardar o sábado. Você tem que estar numa igreja. Você tem que estar sob a autoridade, a cobertura espiritual de um líder religioso de uma igreja. Você tem que guardar, praticar, tem que fazer isso, fazer aquilo, vestir isso, comer aquilo, não pode assim, viver assim. É mentira, irmão. Sai dessa mentira que te aprisiona nessas tarefas, nessas obrigações, nesta vida escrava e devota. Vai conhecer a verdade para ser liberto, liberta. A verdade é Cristo, irmão. A verdade é o que Cristo ensinou na sua palavra. É isso que devemos seguir. Não isso aí que os homens estão colocando como direção para você seguir dentro das igrejas. Então é importante. Vamos lá. Eu preciso conhecer a verdade de Deus examinando as Escrituras. Aí vem os teólogos, pregadores da palavra, diz assim, não, tem que se batizar porque é uma ordenança de Cristo. E ele se batizou para dar o exemplo. Eu não vou receber o que ele está falando como verdade de Deus. Eu vou examinar a palavra. Vou ver onde é que Cristo ordenou isso. Eita, é mesmo, ah? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Então tem que ser batizado. Eita, tá certo, tem que se batizar, porque Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles pegam a palavra, interpretam errado, fora do contexto, e aplicam aquilo que a palavra não está dizendo, como verdade de Deus. Se você não for prudente para analisar, você vai ler diretamente esses textos e vai dizer, é assim mesmo, tem que se batizar. Só que Jesus, em nenhum momento desses textos que ele cita, essas palavras, ele está se referindo, nem ele está ordenando, nenhum cerimonial de batismo nas águas feita pelos homens, dentro de nenhuma instituição, porque Jesus nunca trouxe esse princípio de instituição. Jesus nunca deu a nenhum líder religioso autoridade espiritual sobre ninguém. E nem tampouco para fazer nenhum ritual
que leve o povo a alcançar a graça da remissão de pecado, a graça da salvação? Você acha que Jesus deu essa autoridade para o homem fazer, para o homem alcançar? O que nós recebemos responsabilidade para pregar o evangelho, que é por onde o homem é salvo, ouvindo e crendo. Não é fazer nenhum ritual. Então, quando eu examino a palavra, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Então é aí que a gente deve ser prudente, irmão. Vou examinar, não vou acreditar logo. Ah, mas ele mostrou o texto. Eu vou pegar o texto dele e examinar no contexto da palavra. E a partir daí... Bom dia, graça. E a partir daí, a gente vai sendo prudente, conhecendo a verdade, andando guiado por ela, para não apostatar da fé. Para não entrar no caminho anátema de maldição. Está entendendo? Vamos analisar a tua observação aqui. Não, o homem, ele já foi predestinado para o céu e outro para o inferno. Porque Deus predestinou um para o céu e outro para o inferno. Eita, o pastor pregou isso, é verdade. Quem já é salvo, quem é perdido, não adianta mais nada. Mas o pastor mostrou na palavra, irmão, o próprio diabo mostra a palavra para o povo, ele usa a palavra, mas ele usa a palavra pervertidamente, deturpando a interpretação, deturpando e falsificando a verdade da palavra. Cuidado com tais que usam a palavra para criar movimento, para criar campanha, pacto, voto, para levar você subir monte, para levar você escravizado dentro de obrigação e tarefa de igreja. Cuidado com aqueles que estão usando a palavra para justificar essa heresia, esses anátemas, esse paganismo que está levando o povo a praticar e viver dentro das igrejas. Cuidado. A Bíblia fala de predestinação, fala, mas não do indivíduo predestinado de antemão. A predestinação que a Bíblia fala, se você examinar, ela é em Cristo para o indivíduo. Não é no indivíduo particular. A predestinação é para todo indivíduo que crê em Cristo. Se não crê em Cristo, não tem predestinação para o céu. E crê em Jesus e perseverar para manter-se nesse destino que Deus dá para o homem, em Cristo. Porque quem está em Cristo e persevera nele, está destinado ao céu. Não tem outro meio. Agora, você pode voltar de Cristo. Você pode sair da porta da salvação. Você pode negar e abandonar a fé. A Bíblia revela isso ou não? E como é que essas pessoas pregam que a graça é irresistível? Que salvação não se perde, que Deus não toma. Deus não toma, não. É você quem despreza e perde ela por não ser prudente. É você que se desvia dela. E o texto mostra. Dá uma lidinha lá em Hebreus 10, 37 ao 39. Dá uma lidinha lá o que diz a palavra de Deus. Em Mateus 24, quando Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que foi predestinado. É aquele que perseverar. Aquele que creu em Jesus para ser salvo. Ele só vai alcançar no final do labor desta vida a salvação se ele perseverar até o fim em Jesus Cristo, guardando e sendo guiado pela palavra dele. É o que Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. E Paulo ainda vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, na sua primeira carta, que se eles não se manter no evangelho, eles não podem se salvar. Eles não eram salvos porque foram predestinados. Eles eram salvos porque creram no evangelho. E se eles não fossem prudentes a perseverar no evangelho, não poderia alcançar a salvação final. Porque a gente, quando crê em Jesus, já está na garantia dessa salvação. E tem que perseverar nele até o fim, para receber e estar nesta salvação. Tá dando para entender, meus amados? Tem que ser pregado isso, que igreja deveria ser escola espiritual, para ensinar para o povo a verdade de Deus. Hoje não. Essas igrejas hoje são entretenimento. São lugares de portaria. Pois não, Douglação? Aí, Douglação, obrigado, tá certo. Tá bom, obrigado. Tá, agradeço. Vocês estão entendendo? Igreja tem que ser, ou tinha que ser,
escola espiritual para os ensinos das lições espirituais que a palavra mostra. Não esse campo de multidão que se reúne para buscar show, atração, milagre, cura, poder, para buscar eventos de Deus. Igreja hoje é palco de show. Os artistas lá e o povo lá venerando seus ídolos dentro de uma social religiosa, de evento religioso, de aglomeração religiosa. Cadê o ensino? Igreja hoje virou um lugar, um palco de manifestação de práticas pagãs, o povo correndo, pulando, perdendo a noção, o equilíbrio, desequilibrado, embriagado, manifestado, possessos. Um cai, outro grita, e todo mundo fica naquela coisa, parece mais outra coisa, que a gente vê aí acontecer em outros lugares. Igreja, escola, sala de aula, e tu tem que estar sentado com atenção para aprender. O professor tem que pregar com equilíbrio, com sabedoria. Ele tem que levar para o povo uma pregação inteligente. Não é viver manifesto, gritando, fazendo show, teatro, para o povo perder a atenção e entrar na emoção, dando vazão ao corpo. Está entendendo? O que acontece hoje é isso. Os homens querem mostrar-se a autoridade de Deus e eles criam a dimensão espiritual, eles criam aquele movimento espiritual, né? Tem que ensinar, gente. Nós temos que aprender Bíblia. Então não adianta você viver uma vida com Deus sem o entendimento da palavra. Nós temos que ter o conhecimento da verdade de Deus pela verdade dele, a palavra dele. Então vem o cara, vamos lá. Aí vem os ensinamentos católicos romanos dizendo que Maria é salvadora, que tem que clamar a ela, porque os santos intercedem, os santos é proteção divina, tem que invocar os santos, tem que ir para a missa, tem que rezar o terço, porque a igreja católica é a principal de Deus, é a verdadeira que Jesus deixou, a única igreja de Cristo. Eu pergunto, onde é que Jesus ensinou isso, irmão? Aonde é que tem esse fundamento na palavra de Cristo? Aonde é que Cristo deu essa direção para o povo viver dentro desses princípios que é pregado nas religiões? Aí vem o sistema religioso evangélico com os seus pastores e diz assim, não, tem que estar numa igreja, a igreja verdadeira é a igreja tal, a igreja B, C, D, não, porque tem que cumprir o ritual, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que estar na obrigação da igreja, que é a obra de Deus, tem que priorizar o trabalho da igreja, que é a obra de Deus, tem que se dedicar à igreja, amar a igreja, porque é a casa de Deus. Aonde tem isso, irmão? Aonde a palavra de Deus ensina-nos isso? Aonde Jesus nos ensinou alguma coisa sobre isso? Está entendendo? Não porque o inferno não existe, porque todo mundo no final vai para o céu, porque Deus é bom, não vai condenar ninguém. Aonde a palavra está dizendo isso? Eu preciso buscar esse conhecimento examinando aqui, me dedicando ao estudo. O estudar é gastar tempo para analisar. E foi o que Jesus disse aos religiosos, que eles tinham uma ideia errada. E Jesus disse, por que vocês não examinam as Escrituras? Então nós temos que examinar, irmão. Não, mas meu pastor falou, está falado. Não é o teu pastor a autoridade de Deus para a tua vida. A autoridade de Deus para a tua vida, o guia de Deus para a tua vida, a luz de Deus por onde tu tem que ser guiado, não é o teu pastor, teu padre, teu papa, teu líder religioso de igreja nenhuma. É Jesus, irmão. E para você ser discípulo de Jesus, não é estar dentro de igreja seguindo o pastor, papa ou padre. É estar na palavra de Cristo, guiada por Cristo, na direção da palavra dele. Jesus disse isso em João 8, 31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Verdadeiramente. Tem muitos falsos discípulos que dizem que é de Cristo. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo são aqueles que estão na verdade, que é Cristo a palavra dele. Não é aqueles que estão na igreja A, B, C, D, que se julga a igreja verdadeira, o lugar que o povo tem que encontrar Deus. É quem está em Cristo e a palavra de Cristo em nós, guiando-nos pela verdade, o Espírito Santo. Então, quando alguém diz alguma coisa sobre Deus, eu vou examinar, tá? Eu vejo muito aí, e hoje, irmão, banalizou, irmão. Toda esquina tem alguém dizendo que é de Deus, falando de Deus para o povo. Está falando o quê, irmão? Eu estava vendo uns religiosos evangélicos fanáticos. Eita, porque Deus está decretando, Deus está me dando a visão, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, Deus me mandou te dizer. Mentira, irmão.
Isso é fanatismo. Isso é pessoas que têm a mente desequilibrada. Que não tem. Você pode observar que a maioria das pessoas que vivem essa prática de querer ser profeta, de querer ser sensível, que está sentindo Deus, que Deus está usando, que Deus está revelando, pode observar que a maioria dessas pessoas não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Não tem, irmão. Eu digo com toda certeza, porque eu tenho visto isso. Então vou encerrar por aqui, tá? Porque agora eu vou atender essa ligação. E que Deus abençoe você, que você possa se deixar ser guiado pela verdade. Mas você primeiro, para ser guiado pela verdade, precisa conhecer a verdade. Amém? Então que Deus abençoe você. E essa verdade que você precisa conhecer é Jesus, o que Ele ensinou.